e uma amizade duradoura, o que me honra e faço questão de manter e continuar a cultivar no futuro. Tendo feito parte da equipa reitoral que agora cessa funções, o reitor eleito, o professor Dr. Silvio Fernandes, deu, com a submissão do seu projeto e programa, um sinal de que, conhecendo a Casa, estando ao corrente dos desafios e também dos obstáculos que encontrará, um sinal, dizia, de coragem. De facto, espero uma gestão que lhe reserve as habituais preocupações de ordem financeira e de insuficiência de meios, de distância institucional em relação à tutela, dos instrumentos contratuais que tardam em concretizar-se apesar das insistências da reitoria cessante em que pessoalmente se envolveu, da não materialização da prometida majoração orçamental, vislumbrada na intenção de sucessivos orçamentos de Estado, mas nunca realizada, da ausência de garantido acesso aos fundos europeus que continuam reservados às universidades continentais, entre tantos outros escolhos que bem conhece. Mesmo assim, apresentou um programa ambicioso que procura ir ao encontro das aspirações da Academia, no respeito pelos anseios do corpo docente, pelo incentivo à investigação científica e aos centros de investigação, pela essencialidade do corpo não docente e pelo serviço aos alunos. Um novo ciclo, um novo olhar que transporta consigo uma memória acumulada de várias gerações de docentes, de investigadores, de alunos e de colaboradores não docentes, carregada e aprimorada durante mais de 3 décadas. A região autónoma tem olhado a Universidade da Madeira como um parceiro essencial do desenvolvimento e da autonomia. Desde a sua concepção até os dias de hoje, a UMA constitui um dos pilares do desenho autonómico e uma marca que pretende distinguir uma região que persegue a confirmação das competências, valoriza o saber e incentiva a investigação como fragmentos essenciais da sua afirmação social e económica. A Universidade da Madeira reconhece nos órgãos de governo próprio da região autónoma da Madeira os parceiros essenciais e insubstituíveis no caminho que a comunidade deseja e merece e agradece o acolhimento e acompanhamento de que sempre beneficiou ao longo da sua existência. A presença de Vossas Excelências, testemunhando o simbolismo deste ato, é disso sinal inequívoco. Ao Sr. Reitor, Professor Dr. José Carmo e à sua equipa reitoral cessante, Senhores Vice-Reitores e Pró-Reitores, ao Corpo Docente aqui representado pelo Professor Decano, ao Sr. Administrador que aqui representa os trabalhadores não docentes, aos alunos aqui representados pela Associação Académica, deixo o registro de enorme consideração pessoal e o agradecimento coletivo do Conselho Geral, sendo que a Universidade da Madeira lhes é devedora do tempo, do saber, da competência e da sabedoria que sempre dispensaram à Academia. Ao Sr. Reitor eleito, o Professor Dr. Silvio Fernandes e à equipa reitoral, que de seguida tomará posse, deixo-lhes uma certeza, a nossa presença e disponibilidade, a nossa crítica atenta e construtiva, alicerçada na visão pessoal dos membros do Conselho Geral e no cumprimento das disposições regulamentares que nos norteiam. Agradeço a presença de todos e desejo aos que seguidamente serão empossados o maior sucesso. O vosso sucesso é também o da Universidade da Madeira, esta singular Universidade Atlântica, marcada no espaço da Macaronésia, herdeira de uma história única que colocou a Europa na rota do mundo, hoje expressa também no cosmopolitismo que o turismo consagrou. Muito obrigado. Chamamos para a leitura e assinatura do termo de compromisso de honra o novo reitor eleito, o Sr. Professor Dr. José Silvio Moreira Fernandes. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções do cargo de Reitor da Universidade da Madeira, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Lido e assinado o termo de compromisso de honra, passamos agora à leitura e assinatura do termo de posse. Termo de posse. Aos 14 dias do mês de abril de 2021, compareceu perante o Conselho Geral da Universidade da Madeira o Sr. Professor Dr. José Silvio Moreira Fernandes, a fim de tomar posse do cargo de reitor da Universidade da Madeira.
para o qual foi eleito em 12 de março de 2021 e cuja eleição foi homologada pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através do despacho número 3708/2021, de 26 de março, publicado no Diário da República, segunda série, número 70, parte C, de 12 de abril de 2021. Após ter prestado a declaração de compromisso de honra, a posse foi conferida pelo Dr. Francisco José Vieira Fernandes, na qualidade de Presidente do Conselho Geral e em sua representação. Para constar, se lavrou o presente termo de posse, que depois de lido vai ser assinado pelo empossado, professor Dr. José Silvio Moreira Fernandes, e pelo Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, Dr. Francisco José Vieira Fernandes. Pedi ao Sr. Professor José Carmo que viesse fazer a simbólica passagem de testemunho. Muito obrigada. Meus senhores e meus senhores, Universitate Madeirense, Urbi et Orbi proclamo. Habemus Rectorem. Minhas senhoras e meus senhores, no prosseguimento desta sessão, o magnífico reitor, professor Silvio Moreira Fernandes, a quem felicito, dará posse aos vice-reitores e aos pró-reitores por si nomeados, em conformidade com o disposto no artigo 24º dos Estatutos da Universidade da Madeira. Os mesmos procederão à leitura da declaração de compromisso de honra e assinatura do termo de posse, após o que lhes serão impostas as respectivas insígnias doutorais. Neste momento, vai tomar posse como vice-reitora a professora... Senhor reitor, faz favor. Como vice-reitora para a área da internacionalização, da investigação, da inovação e do empreendedorismo, a professora doutora Elsa Maria dos Santos Fernandes. Eu, abaixo assinado, Elsa Maria dos Santos Fernandes, afirmo
solenemente por minha honra que cumprirei as funções do cargo de Vice-Reitora da Universidade da Madeira com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Vai tomar posse como Vice-Reitora para a área dos Recursos Humanos e do Desenvolvimento Institucional a professora doutora Ana Catarina Rocha Mendes Fernando. Eu, abaixo-assinado, Ana Catarina Rocha Mendes Fernando, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei as funções do cargo de Vice-Reitora da Universidade da Madeira com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Vai tomar posse como Vice-Reitora para a área dos Assuntos Académicos e da Formação ao longo da vida a professora doutora Custódia Mercês Reis Rodrigues Drummond. Eu, abaixo-assinado, Custódia Mercês Reis Rodrigues Drummond, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei as funções do cargo de Vice-Reitora da Universidade da Madeira com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Vai tomar posse como pró-reitor para o projeto Supervisão e Desenvolvimento dos Serviços Informáticos e de Telecomunicações o professor doutor João Dionísio Barros. Eu, abaixo-assinado João Dionísio Simões de Barros, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei as funções do cargo de pró-reitor da Universidade da Madeira, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Vai tomar posse como pró-reitora para os projetos Controle da Qualidade e Avaliação e Acreditação de Cursos a professora Ana Filomena de Matos Natividade Carvalho. Eu, abaixo-assinado Ana Filomena de Matos Natividade Carvalho, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei as funções do cargo de pró-reitora da Universidade da Madeira com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Vai tomar posse como pró-reitora para o projeto Desenvolvimento do Ensino Politécnico a professora doutora Susana Teles.
eu, abaixo assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei as funções do cargo de Pró-Reitora da Universidade da Madeira com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Seguidamente, usará da palavra o Presidente da Direção da Associação Académica da UMA, o estudante Alex Faria. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimo Senhor Dr. José Carmo, Antigo Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Professor Decano da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Administrador da Universidade da Madeira, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Começo por felicitar o Sr. Reitor empossado, Sr. Professor Silvio Fernandes e a toda a sua equipa, desejando sucesso no desempenho das funções, além de louvar o espírito de compromisso e de missão pela nossa Academia. Quero também deixar uma palavra de agradecimento ao professor José Carmo e a toda a sua equipa que o acompanhou por todo o trabalho realizado ao longo do seu mandato em prol da Universidade e por todo o apoio e diálogo que a Associação Académica e todos os estudantes contaram. O último ano foi especialmente difícil para toda a nossa comunidade. O ensino remoto foi um desafio para todos os estudantes, os funcionários, os investigadores e os professores. Um longo exame que avaliou a nossa capacidade de adaptação e de resiliência. Julgo que superamos com mérito essa prova. Não quero deixar de referir toda a complexa operação de preparação e de acompanhamento que a pandemia obrigou à Universidade. A Associação Académica entendeu, desde o primeiro momento, desempenhar um papel ativo, não só na implementação de todas as medidas de segurança, mas com a execução de dezenas de campanhas de sensibilização e prevenção, utilizando os meios mais adequados para garantir uma informação rigorosa e responsável para os estudantes. Os desafios que milhares de estudantes viveram e continuam a experimentar está patente nos dados que a Associação Académica recolheu. Num dos inquéritos realizados no ano letivo anterior pelo nosso Observatório da Vida Estudantil, os maiores desafios traçados pelos estudantes ao ensino à distância foram precisamente a dificuldade no cumprimento de todos os elementos da avaliação, a falta de acompanhamento e a adaptação a este tipo de ensino, além de que quase 20% dos inquiridos indicaram estar com problemas de concentração e de motivação. Considero que a tutela não respondeu de forma adequada às 4 restrições que a pandemia impôs ao ensino superior. Enquanto o setor privado beneficiou do acesso a um conjunto de apoios para a aquisição de material de segurança e de proteção, as universidades continuaram sem apoios adicionais para toda a complexa operação de regresso aos campi. Os estudantes não foram exceção nesse quadro de dificuldades. Muitos continuaram a ter que suportar as despesas de alojamento, mesmo com quartos e casas vazias, as despesas de alimentação por estarem afastados das cantinas sociais. As propinas continuaram a ser cobradas sem qualquer redução para os apoiar, além de todos os custos financeiros acrescidos que a pandemia determinou. A ação social também não recebeu reforços necessários para apoiar os estudantes durante a pandemia. As bolsas de estudo deveriam apoiar a frequência dos estudantes no ensino superior, libertando o encargo das propinas e
apoiando mais as despesas de alimentação, de alojamento, de material escolar e de transporte. É necessário separar as propinas das bolsas de estudo. Continuar a obrigar os estudantes a pagar as propinas através de bolsas de estudo é uma forma de contornar o financiamento das universidades, através de fundos europeus. Digo isto porque a dependência que as bolsas de estudo têm do financiamento dos fundos europeus aumentou nos últimos anos e, conforme foi apurado em 2019, apenas 1/3 das verbas aplicadas na ação social resultaram de um investimento direto do Estado. Além disso, existem outros tipos de bolsas, as tão privilegiadas bolsas de investigação. Não podemos nos esquecer que a investigação é feita nos laboratórios, nos arquivos, nas bibliotecas, nos estúdios, na natureza, em variados locais, dentro e fora de Portugal. Estes estudantes estão, há mais de um ano, condicionados, não apenas os finalistas, mas todos os estudantes de outros anos curriculares foram e são prejudicados sem qualquer compensação. Como defende a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, é imprescindível a prorrogação de todas as bolsas de investigação em curso ou as bolsas que tenham terminado durante a vigência das medidas de contingência. Também numa carta aberta do Movimento Nacional de Estudantes de Doutoramento, enviada ao Ministro da Tutela e que a Académica subscreveu, exigia-se um período de prolongamento para todas as bolsas de investigação, de forma a compensar as restrições provocadas pela pandemia em 2021, incluindo os pagamentos retroativos aplicáveis. A pandemia destacou que as universidades têm na nossa sociedade, a importância. Não restam dúvidas de que as instituições de ensino, na formação e na capacitação de quadros superiores e os centros de investigação, enquanto polos de produção e difusão científica e tecnológica, são mais reconhecidas por toda a população. Ao contrário das expectativas, a larga maioria dos investigadores em Portugal continua sem uma proteção social adequada e sem verem o seu trabalho reconhecido e dignificado nos domínios da ciência e da tecnologia. Por isso, a precariedade da sua profissão é ainda uma realidade. Os 300 contratos aprovados pela FCT em novembro, no âmbito do estímulo ao emprego científico, representam 8,2% do total das candidaturas, o que não é claramente suficiente. Além dos contratos, os resultados do último concurso de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico obteve a pior taxa de aprovação dos últimos 20 anos, uns escassos 5,3%. Por isso, além do investigador, a ciência e a tecnologia e, consequentemente, o país perdem com estes problemas, que também não incentivam a atração de quadros para Portugal. Recordo-vos que a investigação na Universidade da Madeira não forma apenas quadros fundamentais para a região. Ela produz conhecimento para todo o mundo, em parceria com as universidades e os centros de todo o globo. Não posso deixar de falar sobre a preocupante taxa de desemprego jovem, que, em fevereiro deste ano, atingiu os 21,6%, o que torna Portugal o 6º país da União Europeia com a taxa mais alta. Se a média da União Europeia situa-se nos 17,2%, encontramos-nos claramente numa situação difícil. Recentemente, no encontro que tive com o Presidente da República, não deixei de abordar um dos maiores problemas que a Universidade da Madeira enfrenta: o seu subfinanciamento no orçamento do Estado. O Presidente mostrou-se sensível a este problema e reconheceu a desigualdade entre ambas as universidades insulares, devido à ausência de uma proposta de contrato de programa. Esta é, sem dúvida, uma luta comum da Associação Académica e da Universidade da Madeira. A Associação Académica confia no reitor da sua universidade e, apesar das habituais discordâncias, que são salutares, considero que será sempre essencial ouvir a palavra dos estudantes para que a sua academia cresça e seja reconhecida dentro e fora de Portugal. Pode contar com o nosso total apoio para a construção de uma universidade cada vez mais forte para o seu desenvolvimento na região e do seu país. O seu sucesso será o nosso sucesso. Desejo as maiores felicidades para o seu mandato. Viva a Universidade da Madeira!
Neste momento usará da palavra o Sr. Administrador da Universidade da Madeira, Dr. Ricardo Gonçalves. Boa tarde a todos. Magnífico Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional, Excelência, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimo Sr. Professor José Carmo, Antigo Reitor da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Sr. Professor Decano da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Académica, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares, excelentíssimos docentes e alunos, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. A cerimónia de hoje tem lugar num cumprimento daquelas que são as restrições impostas pela pandemia Covid. Começar, depois, por agradecer às entidades representativas dos órgãos de governo da Região Autónoma da Madeira, que aqui hoje estão presentes, Vossas Excelências, Sr. Representante da República, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa e Sr. Presidente do Governo Regional. Assim como os membros da Academia, o magnífico Reitor, Professor Silvio Fernandes e demais equipa reitoral, Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. Francisco Fernandes, Sr. Professor José Carmo, Antigo Reitor, Sr. Professor Decano, Professor Benilov, Sr. Presidente da Associação. Agradecer também a todos aqueles que nos acompanham online a esta cerimónia. Com a cerimónia de hoje conclui-se um ciclo que ativamente integrei no exercício de funções que me foram confiadas pelo Sr. Reitor cessante, desempenhando as funções de Administrador dos Serviços Sociais e, nos últimos quase 3 anos, como Administrador da Universidade da Madeira. Foram anos de intenso trabalho, diversos desafios, focados num programa de ação aprovado pelos órgãos da Academia, sob a liderança do Sr. Professor José Carmo. A contínua procura de sustentabilidade e desenvolvimento da Universidade marcou este ciclo que agora finda. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ter integrado esta estrutura dirigente da equipa reitoral cessante e salientar a liderança do professor José Carmo, a sua forma empenhada e contagiante de nos mobilizar, a sua competência de dedicação e missão deixou marca. Sr. Professor José Carmo, foi um orgulho ter partilhado consigo estas lides, uma grande aprendizagem e uma grande honra, um agradecimento. É agora o momento do início de um novo ciclo. Felicitar o Sr. Professor Silvio Moreira Fernandes, eleito agora e empossado, assim como toda a sua equipa. Aceitei o seu convite e o novo desafio me proposto. Agradeço-vos a confiança, na convicção de que conseguirei continuar a contribuir para a consolidação e crescimento desta instituição que me formou e que me continua a formar. Sr. Reitor, com certeza irá abordar na sua intervenção o seu plano de ação, os seus eixos estratégicos. Teremos e avizinham-se, com certeza, inúmeros desafios e oportunidades. Destaca uma matéria que tem sido amplamente discutida e há pouco frisada, que é, ao longo de tantos anos, sem que, contudo, tenhamos tido até o momento qualquer desenvolvimento que substancie uma alteração de fundo que permita à Universidade ter recursos para o seu regular funcionamento. Refiro-me, naturalmente, ao subfinanciamento da Universidade. É conhecido e foi reconhecido, por órgão de soberania, os constrangimentos que existem e da necessidade de compensação pelos sobrecustos decorrentes da situação insular e ultraperiférica. É inadiável e de interesse público que, no quadro das competências próprias, sejam tomadas concretas ações, sob pena de, a breve prazo, ser colocada em crise a normal atividade da Universidade. O trabalho já foi levado a cabo, as soluções já foram avaliadas e amplamente apresentadas. Existem 3 grandes instrumentos. Majoração do financiamento, aplicando a fórmula que os senhores reitores da Universidade dos Açores e da Madeira elaboraram e apresentaram. Um segundo eixo, o contrato de programa tripartido entre o Ministério da Tutela, o Governo Regional e com a Universidade. E um terceiro, a inclusão na Lei das Finanças Regionais de um mecanismo que solucione esta matéria. Deixo-vos, muito sucintamente, indicadores tendo por base o último relatório de contas aprovado e que refletem a situação orçamental da Universidade, bem como a dos seus serviços sociais. Isto para uma reflexão da premência da necessidade desta tomada de decisão. Os serviços sociais da Universidade, neste orçamento, teve 1.632.000 euros, dos quais 530.000
foram financiados pelo Orçamento de Estado. Ou seja, o peso do financiamento do Estado neste orçamento dos serviços sociais é de 33%. Ou seja, unicamente 66% dos custos de pessoal são assegurados pelo Orçamento de Estado. Todas as demais receitas que compõem este orçamento advêm da receita própria e são geradas essencialmente com atividades em torno dos serviços que são prestados à Academia, nomeadamente os serviços de alimentação e os serviços de alojamento que, como bem sabem, têm regulação social, do ponto de vista da fixação dos seus preços. Por outro lado, o orçamento da Universidade da Madeira. O orçamento de referência que aqui estamos a ter, que foi do ano de 2019, foi 18 milhões e 300 mil euros, dos quais 11 milhões e 700 foram financiados pelo Orçamento de Estado. Ou seja, o peso do financiamento do Orçamento de Estado no Orçamento da Universidade é de 65%. Somente 79% daquilo que são os custos de pessoal estão assegurados pelo Orçamento de Estado. Com exceção, obviamente, das receitas que têm indexação à prossecução dos projetos de investigação e desenvolvimento, a restante receita é maioritariamente proveniente de propinas. Somada a esta realidade do crónico subfinanciamento anual e, consequentemente, de uma utilização reiterada dos saldos para fazer compensação, soma-se a isto também a ausência de instrumentos financeiros que permitam à Universidade realizar investimentos de capital, que lhe permita reequipar-se, intervir na adequada manutenção e melhoria da eficiência das infraestruturas que utiliza, estando arredada ao acesso aos fundos dos programas operacionais e fundos de gestão descentralizados no âmbito dos quadros comunitários de apoio. Esta situação persiste há quase 2 décadas. Esta situação causou efeitos perniciosos, colocando-nos numa posição de clara inferioridade perante as nossas congêneres, o que não é de todo aceitável. No início do corrente ano, foi aprovado pelo Governo português a Estratégia Portugal 2030, que será o referencial para a aplicação dos diversos instrumentos de política a adotar no futuro próximo, dos quais se destacam o Quadro Financeiro Plurianual, Portugal 2030, o Next Generation EU, que é o instrumento europeu temporário onde se inserem os planos de recuperação e resiliência nacionais, que foram concebidos para impulsionar a recuperação económica e social, tendo presentes os danos, naturalmente, causados pela pandemia Covid. Em termos globais, este será o maior pacote de estímulo alguma vez financiado pela União Europeia, num total de 1,8 bilhões de euros, para ajudar a reconstruir a Europa no pós-Covid, visando uma Europa mais verde, mais digital, mais resiliente. É permite o acesso pela Universidade da Madeira a mecanismos que nos assegurem instrumentos de investimento que impulsionem a nossa ação e que nos deem a oportunidade a todos os elementos da Academia tenham acesso a um projeto científico-pedagógico de qualidade na região autónoma da Madeira. Por isso, deixo a questão: a que fundos terá acesso a Universidade da Madeira no próximo quadro das próximas políticas de investimento nacional e regional? Conforme foi vinculado pelo Sr. Reitor, no seu programa de ação e plano de ação, será mantida uma política de valorização das carreiras, encontrando-se identificadas diversas carências no que diz respeito aos trabalhadores não docentes da Universidade e também nos serviços sociais, assim como na melhoria das condições de trabalho, meios e na sua formação. Em alguns casos, estes casos não têm sido atendidos em face destas suprarreferidas limitações orçamentais, assim como das limitações que os próprios leis de orçamento têm imposto. Será mantida uma atenção a estas necessidades para que sempre seja possível serem investidos recursos nesta política de valorização dos nossos trabalhadores não docentes. Quero aproveitar a oportunidade para deixar uma palavra de reconhecimento a todo o pessoal não docente da Universidade e dos serviços sociais, de dirigentes a auxiliares, que, não obstante as grandes limitações de meios e recursos que dispomos, têm de forma singular e criativa enfrentado inúmeras dificuldades e encontrado soluções para responder da melhor forma aos desafios que enfrentou a nossa Academia. O vosso trabalho tem sido e continuará a ser de crucial importância para o nosso sucesso coletivo. Ainda que nem sempre tal seja reconhecido, pois somos o rosto e o garante de uma pesada máquina complexa, jurídica, administrativa e financeira, que constrange mais do que aligera os seus procedimentos.
sobretudo num contexto onde as expectativas e os anseios estão mais altos face àquilo que é a realidade dos instrumentos de trabalho que dispomos e, muito mais ainda, dos meios e recursos que nos estão afetos. Será dentro em breve proposta uma alteração do regulamento orgânico com o propósito da melhoria do modelo organizacional das unidades funcionais da Universidade. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para saudar e agradecer o trabalho levado a cabo pela colega e amiga doutora Cristina Camacho, que teve pela primeira vez a missão de, após a alteração estatutária levada a cabo em 2015, de representar os trabalhadores não docentes no Conselho Geral da Universidade, mandato esse que findou agora no ano passado. Endereço também ao novo representante eleito, o colega e amigo Dr. Roberto Sousa, as minhas felicitações pela eleição, desejando-lhe um profícuo mandato. Uma palavra final de incentivo aos nossos alunos e à sociedade madeirense para que continuem a acreditar e a carinhar a Universidade. São estes momentos permitem-nos também recordar aqueles que, com muito esforço, empenho e brio, ao longo destes anos, lutaram pela afirmação desta jovem Universidade, sendo todo este esforço inspirador para a continuação desse trabalho de afirmação e reivindicação. Hoje inicia-se um novo ciclo. Estamos cá para dar o nosso melhor pela nossa Universidade. Bem-aja a todos vós. Viva a Universidade. Minhas senhoras e meus senhores, para fazer a intervenção de encerramento desta sessão, toma a palavra o magnífico reitor da Universidade da Madeira, professor Silvio Moreira Fernandes. Boa tarde. Eu vou iniciar o vocativo, como habitualmente, uma vez que esta cerimónia tem um aspecto presencial e também tem uma modalidade eletrónica. E, por esse facto, vou seguir a ordem normal e depois farei a referência concreta às pessoas, às entidades que estão aqui presentes. Excelentíssimo Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência. Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e Reitores das Universidades. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional e Srs. Secretários. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal e demais Presidentes de Câmaras e Autarcas. Excelentíssimo Sr. Almirante, Comandante Operacional da Madeira, Excelentíssimo Sr. Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima, Excelentíssimas Senhoras Eurodeputadas, Excelentíssimos Senhores Deputados, Excelentíssimos Senhores Presidentes dos Partidos Políticos com representação parlamentar, Excelentíssimo Sr. Dr. Alberto João Jardim, antigo Presidente do Governo Regional e Professor Honoris Causa da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira, Excelentíssimo Sr. Administrador, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Académica, Excelentíssimos Srs. Antigos Reitores da Universidade da Madeira, Excelentíssimos Membros do Conselho Geral da Universidade da Madeira, demais autoridades académicas, civis, religiosas, militares e restantes ilustres convidados, Excelentíssimos Funcionários, Excelentíssimos Alunos, Excelentíssimos Senhores Jornalistas e demais entidades aqui presentes. Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, este ano continuadamente atípico não permite que esta cerimónia possa ocorrer nos moldes habituais. Às entidades representativas dos órgãos de governo da região que aqui se encontram presentes, endereço, em nome da Universidade da Madeira, o meu agradecimento a Vossas Excelências, Sr. Juiz Conselheiro Dr. Irineu Barreto, Representante da República, José Manuel Rodrigues, Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, e Dr. Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional, reúnem a simbólica das representações institucionais, facto que ilustra a dignidade e o significado desta cerimónia. Em associação a esta vossa presença, cumprimento as autoridades civis, militares, religiosas e académicas que participam por via eletrónica.
Espero que em breve trecho, noutras ocasiões, estejam todos presentes, porque a presença, de facto, conglomera e torna coesa uma cerimónia deste tipo. Endereço igualmente o meu agradecimento aos membros da Academia, aqui presentes, Sr. Presidente do Conselho Geral, Sr. Presidente da Associação Académica, Sr. Administrador e Sr. Professor Decano da Universidade, bem como todos os que se juntaram a nós por via eletrónica, em particular estudantes, docentes, investigadores e funcionários não docentes e demais convidados, familiares, amigos e todos quantos se interessam pela nossa universidade e pelo papel que desempenha na nossa sociedade. A todos o meu muito obrigado. A cerimónia que ora se conclui põe termo a um ciclo do qual fui parte ativa, desempenhando funções de vice-reitor e de membro do Conselho de Gestão. Foram 8 anos de intenso trabalho para concretizar os programas que o Sr. Reitor, professor Dr. José Carmo, tinha submetido para a aprovação da Academia e dos seus órgãos. Foi um ciclo difícil, iniciado em plena crise económica, mas que não deixou esmorecer o entusiasmo por tudo fazer para a sustentabilidade e desenvolvimento da nossa universidade. Ao professor José Carmo, distinto colega e amigo, com quem partilhei estes 8 anos, coadjuvando-o nas funções que me tinha determinado, quero deixar uma palavra de reconhecimento pelo seu labor à frente dos destinos da Universidade da Madeira. Fê-lo com competência, dedicação e espírito de missão, tem demonstrado um sentido de responsabilidade e de empenho intransigente na defesa da nossa universidade e no compromisso de a dignificar em todos os aspectos que a definem como instituição do ensino superior. Estas características, que sabe que são qualidades, criaram um ambiente de coesão e fortaleceram a solidariedade necessária às exigências do governo da instituição. Caro professor José Carmo, os meus mais sinceros agradecimentos em nome da Universidade e todos os que a ela se irmanam. Interrompo aqui o meu discurso para o agraciar pelos serviços prestados com a tão bela quanto significativa medalha da autoria do nosso saudoso colega Celso Caires, a quem o professor Carmo tinha incumbido a tarefa de a conceber para as comemorações dos 25 anos da Universidade da Madeira. Muito obrigado. Retomando a ordem estabelecida para a sequência deste discurso, gostaria de referir de forma tão breve quanto desejável os eixos que traduzem o conjunto do mais vasto plano de ação que foi delineado para o próximo quadriênio. Recordo que, no âmbito da concepção desse plano, sobrepus um questionamento que visava responder a 3 questões relevantes acerca da natureza da universidade, da caracterização da Universidade da Madeira e do que queremos que venha a ser o seu futuro. Do ponto de vista académico, a primeira ordem de valor diz respeito ao funcionamento da Universidade enquanto organização, que providencia um tipo específico de atividades de natureza pedagógica e científica. Esta função primacial engloba outras camadas de intervenção, não negligenciáveis, que se complementam através da negociação e colaboração com instituições e organismos da sociedade onde se encontra inserida. Ficou sempre inscrito na nossa avaliação de desempenho este contexto de que a função teria de conjugar a visão de colocar ao serviço da região, a Universidade da Madeira, como também de a integrar no conjunto mais vasto das redes a que pertence, tanto no âmbito das instituições de ensino superior portuguesas, quanto no âmbito de outras redes de investigação, inovação e desenvolvimento, e bem assim das demais estruturas que promovem a formação avançada, a investigação e a transferência de conhecimento para a sociedade. Esta constitui, na realidade, a contribuição da Universidade da Madeira para o desenvolvimento socioeconómico e cultural da sociedade, que é medida, entre muitos outros itens de análise, através de dados objetivos e concretos. O número de áreas e de cursos, o número de diplomados, os níveis de empregabilidade, a notoriedade profissional dos seus diplomados, projetos de investigação que a Universidade gera, qualidade dessa investigação, mensurada pelas avaliações a que os centros de investigação estão sujeitos, e a quantidade e qualidade da produção e publicação científica. A descrição e implicação institucional e social destes aspectos traduz tudo o que uma universidade é. Na verdade,
A formação na Universidade da Madeira tem atualmente acreditados 21 licenciaturas, 20 mestrados, 8 doutoramentos. Além disso, tem aprovados 14 cursos técnicos superiores profissionais, mais conhecidos como CTESP, e oferecem ainda pós-graduações e cursos breves. Trata-se de uma oferta formativa de lato espectro, relativamente à qual devemos manter critérios exigentes de qualidade, de modo a que possa continuar a merecer a credibilidade que lhe é atribuída. Quanto ao processo de renovação e reforço da oferta formativa, pergunta que me é feita muitas vezes e que foi feita ao Sr. Reitor cessante também muitas vezes, e seguindo alterações que o Sr. Reitor cessante também introduziu há pouco tempo, nós tentamos fazer com que ela seja renovada e modificada ou alterada. Em prol desse objetivo, nós, já no passado recente, fizemos aprovar e está a funcionar com muito sucesso o curso de licenciatura em Direção e Gestão Hoteleira e os novos cursos técnicos profissionais que TESP, bem como a extensão ao terceiro ano, que passará a funcionar a partir de setembro, do mestrado integrado em Medicina. Nesta sequência, devemos equacionar a aprovação de formações consideradas estratégicas para a região, em áreas como o mar, a biodiversidade, a transformação digital ou os Big Data, entre outras. Relativamente a mestrados e doutoramentos, é crucial fazer crescer o número de estudantes nestes ciclos de estudo e, simultaneamente, continuar o processo de renovação desse tipo de oferta que tem sido bem sucedida, por exemplo, na área das artes e humanidades, e estendê-la a áreas como a da gestão e da economia. Dever-se-á também apostar na formação de professores para os sistemas do ensino básico e secundário. Outro vetor de intervenção será a formação ao longo da vida e a criação da Escola Sénior da Universidade da Madeira. Em ambos os casos, tanto interna quanto externamente, a Universidade disponibilizará planos de formação tão necessários para a consolidação e atualização dos saberes e competências. A oferta educativa da Universidade, bem como as restantes atividades de promoção e investigação, têm de ser devidamente divulgadas para que possam atingir convenientemente e eficazmente os seus públicos-alvo. Reforçaremos este aspecto fundamental de dar a conhecer a UMA em coordenação interna com as unidades orgânicas, os conselhos pedagógicos, os conselhos de curso, através da capacidade instalada no Gabinete de Comunicação e Marketing e no Laboratório de Marketing Digital. Também contamos com a colaboração da Associação Académica, que tem feito um excelente trabalho nessa matéria, e de todos quantos se interessam pelo futuro da Universidade da Madeira. A validade da oferta educativa tem de traduzir-se no número de estudantes matriculados. No total, a Universidade tem tido uma evolução positiva nesse número. Se reportarmos à transição de 2019-2020 para 2020-2021, foi francamente favorável, fixando-se num crescimento do número de estudantes no espectro da nossa formação de 2.799 alunos para 3.156. Por outro lado, o número de estudantes que beneficiam da Bolsa de Ação Social cresceu mais no presente ano, face ao ano de 2019-2020. Neste contexto, os estudantes têm de continuar a beneficiar dos auxílios que lhes são devidos pelas situações particulares que os afetam, em todas as suas vertentes, incluindo, como natural, os que derivam da pandemia de Covid-19. Há, no entanto, a referir que a UMA tem uma percentagem de atratividade de cerca de 40% relativamente aos estudantes madeirenses que se candidatam ao ensino superior. Não queria deixar de tecer um comentário a propósito deste tema. Pode parecer irónico, mas o mito associado à declaração sair para crescer, que parece condicionar as escolhas dos estudantes madeirenses que se encontram na idade de decidir parte importante do seu futuro, tem de ser questionado. E para tal questionamento temos de fazer inverter o sentido e a força dos argumentos habitualmente apresentados e tomados como verdades adquiridas. Pelo contrário, temos estado nos últimos anos, na Universidade da Madeira, a fazer valer a opinião de que os candidatos a estudantes no ensino superior devem escolher uma para realizar os seus estudos. Dizemos-lhes que não têm necessariamente de sair para o continente para esse efeito. Podem sair diretamente daqui para a Europa, no âmbito, por exemplo, do programa Erasmus+, e usufruir de uma experiência diferente durante um semestre ou um ano numa universidade ou instituição com género no país europeu que tenha acordo de mobilidade de estudantes.
A possibilidade de conhecer outras regiões de Portugal e de experienciar o seu modus vivendi virá com o passar dos anos e com as imensas oportunidades que se deparam para esse efeito em contextos diferenciados de caráter pessoal ou profissional ou ainda de outro tipo de formações e mobilidades. A experiência recente decorrente da pandemia de Covid-19 pode estar a reequacionar o problema. O futuro próximo mostrará se neste aspecto está ou não a verificar-se uma alteração significativa. A tendência em apelar a uma saída para fora contribui para a concomitante fuga de cérebros da nossa região para o continente português, cavando ainda mais o fosso da assimetria entre esta e as outras regiões, providenciando riqueza e quadros a essas mesmas regiões. À falta de uma política mais eficaz de mobilidade de estudantes dentro do país, que faça diminuir a excessiva concentração nos grandes centros urbanos, preferimos que os nossos estudantes aqui permaneçam, mas com esta ligação ao mundo global, esse sim, mais vasto, mais rico em experiências, em crescimento humano e na aquisição de competências, que muito servirão para a sólida preparação de quadros e para as nossas empresas, instituições e organismos. A universidade é um mundo de oportunidades para estudantes nacionais e estrangeiros. A vinda de um maior número de estudantes estrangeiros reforçará a imersão em experiências interculturais e será um passo importante para que a Universidade da Madeira se consolide como uma instituição de referência. Para que se atinja esse estatuto de referência, com todas as exigências que lhe são próprias, não posso aqui deixar de voltar ao tema já falado anteriormente do subfinanciamento da Universidade e da longa história do não acesso a alguns fundos dos quadros comunitários, especificamente destinados à competitividade, à modernização administrativa, à transformação digital e à internacionalização. Eu quero aqui fazer uma pausa para referir que, ao longo destes anos, muito dinheiro a Universidade perdeu ou não teve acesso, e isso não permitiu estar a desenvolver-se quanto nós todos queríamos. A Universidade da Madeira não usufruiu desses fundos, nem da majoração orçamental prevista no estudo que foi elaborado pelos reitores das Universidades da Madeira e dos Açores, no quadro de uma disposição legal instituída pela Assembleia da República. A proposta de majoração foi paradoxalmente reprovada, protelando uma situação que, no caso da nossa universidade, coloca a sua gestão em sérias dificuldades, quando é necessário satisfazer exigências determinadas, por exemplo, pela agência de acreditação, ou quando é necessário investir em formações e projetos novos. Para cumprir o programa de sustentabilidade e desenvolvimento da universidade, repito, urge resolver o problema do seu crónico subfinanciamento, com compensação pelos sobrecustos decorrentes da sua situação insular e ultraperiférica. Senhor Representante da República, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Senhor Presidente do Governo Regional, a Vossas Excelências, que em diferentes momentos tomaram conhecimento destes constrangimentos e acompanharam o desenvolvimento das ações que os reitores das Universidades da Madeira e dos Açores, autores do estudo da majoração orçamental, apresentaram em 2019, venho em nome da Universidade da Madeira e de todos os madeirenses solicitar novamente os vossos bons ofícios, no sentido de, no quadro das competências próprias e do interesse público aplicável, considerarem os mecanismos de apoio à presente causa. O diagnóstico está feito e as soluções apresentadas. Existem 3 instrumentos para atingir este objetivo, ou através da majoração, ou através de um contrato de programa, ou através da lei das finanças regionais. A natureza insular e ultraperiférica das Universidades da Madeira e dos Açores acarreta, como todos sabemos, e como já demonstramos, um custo acrescido devido à falta de escala necessária para obter ganhos de funcionamento regular, tomando como padrão o tipo de funcionamento característico das universidades de maior dimensão. A satisfação deste requisito é fundamental para realizar o projeto de melhorar a Universidade da Madeira em vários aspectos. Redimensionar a instituição, fazendo-a crescer, ganhar mais massa crítica e continuar a desempenhar um papel fundamental na região, no país e no mundo. Esta tríplice projeção une, por assim dizer, as dimensões arquipelágica, incluída na Macaronésia, continental e internacional, incluindo nesta preferencialmente as relações com a diáspora madeirense e os países da CPLP. Mas para que este projeto se efetive de forma orgânica, otimizando as funções e desempenho dos corpos constitutivos da Academia,
é necessário dispor dos referidos recursos financeiros. A defesa da promoção, da valorização das pessoas estende-se, além dos estudantes que privilegiei na primeira parte do presente discurso, aos docentes e investigadores e aos funcionários não docentes. Como deixei sempre bem claro, continuam a ser alvo de uma política de valorização das carreiras. Não no nosso caso e nos casos das carreiras universitárias e politécnica, tudo faremos para nos aproximarmos da percentagem mínima de 50% de ocupação dos lugares do conjunto das categorias de professor associado e catedrático no sistema universitário e de coordenador no sistema politécnico. Espera-se que o Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2020-2021 continue a prever a abertura de mais concursos internos para estas categorias, independentemente da política que a UMA deverá seguir nos casos em que será necessário abrir vagas nas modalidades de concursos internacionais. Nos últimos anos, e particularmente desde 2016, a Universidade da Madeira deu o exemplo e aumentou a percentagem de ocupação de lugares de quadro, tendo aberto procedimentos para cerca de 54 vagas. Relativamente aos funcionários não docentes, tanto da Universidade quanto dos Serviços de Ação Social, a Universidade da Madeira já há muito que identificou carências, embora a forma de as suprir tenha sido muitas vezes protelada por razões meramente orçamentais. Tanto este como outros aspectos serão tidos em consideração neste mandato. Já no que diz respeito ao projeto científico da Universidade, serão criadas condições para aumentar a participação e a liderança nos projetos. A via de participação e liderança neste contexto amplo de ação tem a virtualidade de posicionar a UMA como fator identitário da região autónoma da Madeira, não tínhamos disso dúvida. Não devemos esquecer que a marca Madeira é uma marca forte, que a marca Universidade igualmente é uma marca forte e de alto valor. Quando associadas as duas marcas, ambas ganham força, ganham valor e ganham projeção, estas duas marcas devem, por isso, estar sempre que possível associadas no âmbito de atividades de interesse mútuo, como, por exemplo, na promoção do turismo ou noutras áreas. Neste caso concreto do turismo, podemos contar com a contribuição do projeto de turismo da Universidade da Madeira, iniciado na reitoria do professor José Carmo, nas suas diversas vertentes, tanto no âmbito das atividades do Observatório de Turismo, quanto nas atividades pedagógicas e científicas ligadas à licenciatura em Direção e Gestão Hoteleira, quanto ainda nos cursos CTESPES, ou ainda mais na investigação no âmbito do polo do CITUR. Noutras áreas de intervenção, que vão das artes à medicina, ou ainda no âmbito de centros e polos e grupos de investigação, é possível capitalizarmos sinergias deste tipo. Tal formulação de intervenção e otimização de valor tem de ser adotada no contexto das nossas parcerias e redes. Poderemos continuar a promover e a efetivar realizações conjuntas, como as que nos estão mais próximas e com as quais estamos integrados por associação. Falo da RDT, da Startup Madeira, falo também do Madeira Tecnopolo, das secretarias regionais e seus organismos internos e autarquias, bem como com outros organismos e instituições públicas ou privadas. Por outro lado, a nossa pequena dimensão pode ser suprida com projetos ou estratégias compensatórias e de qualidade. Temos de associar de forma equilibrada a nossa dimensão a essa qualidade das nossas atividades para se atingir o grau de excelência que todos propomos. Deixo a título de ilustrativo, já refiro há pouco pelo Presidente do Governo Regional numa conversa mais privada, e o exemplo do polo da UMA, do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior da Universidade de Lisboa, Técnica da Universidade de Lisboa, sediado no Departamento de Física da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira, que foi classificado como excelente e que produz investigação de nível internacional. O polo da UMA deste Instituto não é constituído por um grande número de investigadores. Aliás, é um número pequeno, mas é um grupo de excelente qualidade. Há longos anos, liderado pelo professor Mikhail Banilov, aqui presente, a quem cumprimento e agradeço. Hoje, aqui presente, na qualidade de decano da Universidade, em substituição do professor José Carmo. O professor Mikhail Banilov está entre os cientistas mais citados do mundo, de acordo com um ranking resultante de um estudo realizado por uma equipa de investigadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América. Muitos parabéns, professor Banilov. E a si e à sua equipa.
Se refiro a este exemplo, é para mostrar que a Universidade da Madeira pode atingir dimensão internacional em diversas áreas, sem que isso represente necessariamente a cedência a uma política de concentração excessiva numa ou duas áreas. A nossa política de investigação deverá, por isso, saber conciliar a valorização de um modelo heterogéneo que possa justificar este tipo de resultados de cariz internacional. É o caso, por exemplo, do Centro de Química da Madeira, exclusivamente sediado no UMA, que pela qualidade que tem demonstrado ao longo dos anos, vastamente reconhecida pelos pares e instituições avaliadoras, obteve recentemente a atribuição de classificação de excelente pela FCT. Falo destes dois exemplos como exemplos simbólicos daquilo que a Universidade representa em termos de investigação científica e de projeção dessa investigação. Tenciono em futuras cerimónias ou do Dia da Universidade ou da abertura do ano escolar de tematizar aspectos importantes da nossa atividade académica. E um dos aspectos que pretendo tematizar numa dessas intervenções é precisamente o da nossa investigação científica, e aí terei a oportunidade de referir quão ampla e quão variada é a investigação científica de qualidade produzida na Universidade da Madeira. É nosso dever manifestar publicamente o regozijo pelo trabalho realizado por todos os docentes e investigadores nas suas unidades de investigação, internas ou externas, e que alcançam um estatuto de valor que os permite ser considerados interpares nacional ou internacionalmente. E, desse modo, contribuir para a notação de excelência da nossa investigação e inovação. E para que se tenha a consciência desta dimensão, faço aqui um repto ao Sr. Presidente do Governo Regional. Não está aqui para nós não nos queixarmos, nem pedir muita coisa, mas que, se for possível, que o investimento em investigação e desenvolvimento seja maior e que possa aumentar dos cerca de 0,4% para 1% a médio prazo. Embora haja um longo caminho a percorrer neste sentido, verificamos que têm, todavia, sido dados passos importantes em vários setores, como de resto se pode notar pelos recentes convites para que a Universidade participe em diversas iniciativas de investigação. Dou os exemplos. Investigação ligada ao mar com o apoio do Governo Regional e das Forças Armadas e em associação com a RDT. Investigação associada à saúde, com a integração da Universidade no Centro de Investigação sobre o Cancro, numa colaboração entre o Cesarama e a Universidade e o PATI-MUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, e ainda o já referido projeto de turismo, com uma colaboração entre a Secretaria do Turismo e Cultura, a nossa Universidade, através do Observatório de Turismo e do Centro de Investigação. A evolução desejada do projeto científico-pedagógico carece da construção tão célere quanto possível também de um edifício pedagógico na Quinta de São Roque, destinado a atividades de ensino politécnico e de uma segunda residência universitária. Este projeto, que já se encontra em fase de estudo com o Governo Regional, é de crucial importância para a satisfação de um dos requisitos fundamentais do nosso processo de acreditação institucional e, bem assim, da otimização do edifício da Penteada para as restantes atividades de ensino e de investigação. Todos sabemos que este tipo de investimento garante um futuro de competitividade e notoriedade. Há fatores que contribuem para a obtenção desse estatuto e que são dificilmente refutáveis. Fatores como a cultura, a inovação, a ciência e a tecnologia estão entre esses fatores importantes. As sociedades que atingem altos padrões de desenvolvimento na expressão desses fatores são comumente consideradas sociedades modelo. E, nesse sentido, passíveis de processos de imitação e até de emulação e superação. Muitas das estratégias dos países que aspiram a atingir tais patamares assentam fortemente na inovação, valorando sobretudo a formação e a participação em redes de ciência e tecnologia. A UMA, além da sua já vasta participação em redes e em centros de investigação, tem a seu favor o valor dos projetos de investigação que hoje gera, tendo passado de 17 projetos em 2016 para 59 em 2019, isto é, de um valor de cerca de 2,3 milhões de euros em 2016 para quase 10 milhões de euros em 2019. A Universidade faz um grande esforço para poder gerir esta atividade no quadro dos seus limitados recursos. Em todo o caso,
Com o início do novo quadro comunitário de apoio e com o previsível acesso a fundos de financiamento, poderemos aumentar a nossa capacidade de gestão de projetos e, por essa via, de publicações científicas, bem como a transferência de conhecimento para a sociedade, atividade que será gerida no âmbito do futuro Gabinete de Transferência do Conhecimento. Todos estes eixos de intervenção traduzem a visão de uma universidade que progride no sentido da sua consolidação, da valorização das pessoas, do desenvolvimento do seu projeto científico-pedagógico, seja ao nível da oferta formativa, da investigação, seja da ligação à sociedade e à internacionalização. A Universidade da Madeira muito fez, muito tem ainda a fazer, disso temos plena consciência. As dificuldades, porém, não devem tolher a capacidade de continuar a ter uma visão estratégica e promover o sucesso da nossa instituição e, com ela, o sucesso de todos nós. Para a consecução deste projeto, a Universidade conta com os seus 3 órgãos de governo, o Conselho Geral, o Reitor e o Conselho de Gestão, bem como todas as unidades que estruturam o funcionamento administrativo, científico e pedagógico. A colaboração de todos ajudará, de certo, a atingir os objetivos propostos para esta nova fase. No processo eleitoral que nos conduziu até aqui, os 2 primeiros órgãos estão em funções, acabaram de tomar posse os elementos que compõem a equipa reitoral, a quem agradeço terem aceitado o convite e se terem disponibilizado para, nos casos, continuar o desafio de tomar em mãos os destinos da Universidade e, noutros, iniciar um novo desafio. Aos meus colegas que fizeram parte da equipa reitoral anterior, quero deixar lavrado o meu mais profundo agradecimento pelo seu trabalho e competência. Deixo uma palavra de apreço especial, de reconhecimento ao professor João Prudente, pela sua inestimável dedicação à causa do desenvolvimento do sistema politécnico, nas suas várias vertentes e, muito particularmente, na estratégia de impulsionar a oferta de cursos técnicos superiores profissionais e de formação com frente de grau de natureza politécnica. Muito obrigado, professor Prudente. Expresso igualmente o meu agradecimento ao professor Dr. Eduardo Marques, que foi incumbido da tarefa ingente de, com os meios disponíveis na área da informática, responder ao desafio de encontrar as melhores soluções para aperfeiçoar o sistema e dar resposta às constantes solicitações que eram dirigidas aos serviços que tutelava. Pelo exemplo de dedicação, competência e desempenho, é merecido uma justa nota de reconhecimento. Muito obrigado, Dr. Eduardo Marques. Resta, neste processo, indicar a composição do Conselho de Gestão, que é presidido pelo Reitor e terá os seguintes vogais. Vice-Reitora, professora doutora Elsa Fernandes. Vice-Reitora, professora doutora Catarina Fernando. Administrador, Dr. Ricardo Gonçalves. E responsável pela Unidade de Recursos Humanos, Dr. Sérgio Brazão. Reclamando a vossa compreensão, não queria deixar de endereçar um agradecimento especial a todos quantos contribuíram para que pudéssemos chegar a este ponto, através da sua participação na vida democrática da Universidade da Madeira. Também por razões que nos entristecem, gostaria de homenagear os estudantes, funcionários e docentes que faleceram ao longo destes anos. Todos fazem falta e o seu desaparecimento deixa imensas saudades, pois a Universidade fica sempre mais pobre quando um dos seus elementos cessa o convívio com os vivos. Queria informar que o próximo dia da Universidade, 6 de maio de 2021, atendendo à proximidade de datas relativamente à presente cerimónia de posse e das atuais circunstâncias, constituir-se-á apenas como um ato académico interno. Permito-me ainda a licença de uma referência pessoal e familiar para homenagear os meus pais, infelizmente falecidos, que muito lutaram para dar formação aos seus muitos filhos, e para endereçar um agradecimento especial à minha mulher e à minha filha, ao meu genro e aos meus irmãos. Para finalizar, insisto na ideia de que todos, estudantes, docentes, investigadores e funcionários não docentes, bem como os que se associam à nossa missão, estamos continuamente a escrever a história da Universidade e a contribuir para o futuro de um bem maior que nos há de agradecer, na medida da nossa missão, qualidade e competência. Muito obrigado. Em nome
do Sr. Reitor e do Sr. Presidente do Conselho Geral, declaro encerrada esta sessão. Boa tarde.